Hoje a gente vai falar sobre a história de uma pessoa muito polêmica e que você pode aprender muito com ela. Se você fizer o que essa pessoa fez, não tudo, algumas coisas que a gente vai trazer aqui na sua vida, com certeza você vai conseguir excelentes resultados, principalmente agora que a gente está nesse pique de final de ano, pensando nas metas do ano que vem. Mas antes de mais nada, seja bem-vindo ao Café com PNL. Eu sou Carol, pós-graduada em Neurociência. Hoje eu estou aqui com a Viviane Lauren. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esse grandioso episódio. Isso aí. E Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal a todos. Que seja iluminado, que vocês possam encher a família com sentimento de gratidão e carinho com quem está junto com você. Que possa ser um dia 24, que é hoje, dia 25, maravilhosos. Muito amor e paz. Exatamente. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem vai assistir essa série junto com você, porque hoje a gente vai falar sobre a vida do Arnold Schwarzenegger, que especificamente sobre uma série que saiu no Netflix, são 3 episódios, a gente condensou esses 3 episódios aqui no episódio de hoje. Então já lembra de salvar, curte, compartilha com quem vai assistir com você, porque aí você consegue assistir a série, né, o filme, praticamente, e com a nossa análise ao mesmo tempo, para ficar mais rico. Principalmente agora que é feriado e você tem um tempo a mais para assistir, já aproveita e já faz esse combo. Então já envia pro pessoal aí da sua família que tá junto com você no Natal, que vocês aproveitam e assistem juntos também com a nossa análise. Certo? Certo, vamos embora. Muito bem. O Arnold Schwarzenegger, ele é austríaco, né? E ele sempre sonhou em sair de lá. Ele sentia como se, na verdade, ele fosse estadunidense e tivesse nascido no país errado. Começando, né, com a história da família dele, a mãe dele era uma pessoa que trabalhava pra caramba dentro de casa, ela tinha toque, aparentemente, ela tinha uma obsessão por limpeza absurda. E o pai dele era um militar que veio ali do final da Segunda Guerra, na Áustria. Então, eles voltaram derrotados, voltaram com muitos soldados que tinham morrido, muitos deles com transtorno pós-traumático, e o pai dele era um desses casos. O pai dele era uma pessoa que voltou com muito problema de saúde mental. Ele batia muito nos filhos, ele incentivava uma competição absurda do Arnold Schwarzenegger com o irmão dele. O irmão dele era 1 ano mais velho que ele só, então ele colocava... vou desafiar agora vocês, quem consegue encontrar o maior número de flores para sua mãe. Vou desafiar aqui vocês, quem consegue fazer, quem é o melhor em fazer tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Então ele tinha esse pique. E ele era agressivo, ele batia na esposa. Essa foi a infância dele. E ele sempre sonhou em ser estadunidense, como eu falei para vocês, até que um dia ele estava passando na cidadezinha que ele morava, e ele viu que no cinema estava passando um filme que era o filme do Hércules. E tinha um ator que se chamava Red Park, que era quem fazia o Hércules, todo musculoso, fortão. Ele era do fisiculturismo, na época que o fisiculturismo não era o que é hoje, né? Nem um pouquinho. Aliás, o Arnold foi um dos grandes responsáveis por fazer esse esporte crescer. E ele bateu o olho naquele cara e falou: eu quero ser esse cara. Fortão, as mulheres ao meu redor, eu tenho sucesso e eu sou americano, tipo, sei lá, acho que na época o Red morava na África do Sul, mas enfim, que fala inglês, que era o objetivo dele. E aí ele passou numa banca que ficava ali perto e tinha uma revista com o Red Park estampado, fazendo propaganda do Hércules, e dentro da revista tinha meio que a planilha de treinos que o Red Park usava. O que ele fez? Comprou a revista, ele não tinha muita condição, então ele tentou adaptar com o que ele tinha ali e começou a seguir aquilo que estava escrito na revista. E ele começou a malhar em casa. E aí ele fala nesse pedaço da série, eu achei muito, muito legal isso, que ele se visualizava já sendo um campeão
dentro de uma competição de fisiculturismo, dentro do Mister Universo que tinha na época, ele se imaginava como se fosse a foto ali do Red Park, só que ao invés do Red Park era o rostinho dele. E ele disse e ele fala, né, na série, quanto mais clareza você consegue ter da imagem do que você quer, mais fácil fica para você realizar. E ele fazia isso, ele colava na parede do quarto dele, e a mãe dele ficava louca, porque ele colava um monte de foto de homem malhado na parede dele, como referência para todos os dias ele olhar para aquele monte de imagem daquilo tudo aquilo que ele sonhava e se motivar a malhar. Eu acho isso bastante interessante, porque no livro 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, eles falam, comecem com o teu objetivo em mente, visualize o seu objetivo realizado, e aí você começa a atuar em cima do objetivo. É bem isso mesmo, é a diferença entre objetivo e sonho. Né? O sonho, tanto no sonho quanto no objetivo, você quer chegar a realizar algo, só que o sonho ele não tem estrutura, ele não está no papel, como ele fazia, não tinha essa visualização. Por isso que no projeto de vida, no DL, a gente sempre faz a pessoa fazer com uma foto, para trazer essa visualização. Porque o teu cérebro, o que é verdade, o que não é, ele assimila como verdade. Se você criar uma imagem muito bem feita do que você quer no futuro, como se aquilo já tivesse acontecido, pode ter certeza que você vai entrar num caminho para realizar. Não é só sonhar, não é só pensar e não é só imaginar. É a partir da imagem você começar a atuar para que isso se torne verdade, que é o que ele fez, né? Exatamente. O que ele fez. Não é lei da atração, é você saber especificar o seu objetivo. Exatamente. E ter esse objetivo em mente. É isso que vai funcionar, é isso que ele fez. E aí ele começou a sair com pessoas que tinham os mesmos gostos dele, né? Então ele conheceu alguns fisiculturistas e um desses meninos tinha um pai que gostou muito dele. Ele tinha acabado de começar, então ele não tinha o corpo que ele tem hoje. E o pai desse fisiculturista virou e falou para ele assim: você não tem músculos fortes, mas você tem uma mente forte. Eu percebo isso. O corpo não funciona sozinho. Eu tô até pegando aqui certinho o que ele falou. O corpo não funciona sozinho. Ele funciona porque você o direciona. Lembre-se, você pode até machucar esse corpo aí. E aí já era. Você pode até ter milhões de reais e você vai perder tudo. A única coisa que ninguém vai tomar de você é a sua mente. A sua capacidade mental e a sua vontade, no final, são muito mais importantes que o corpo que você tem hoje. E ele falou isso pro Arnold. E é um fato. Ele tinha uma mente muito forte, muito disciplinada. E não importa se ele tinha um corpo mais fraco que os outros naquela época, porque ele sabia que a mente dele ia levar ele muito mais longe do que as pessoas que estavam ali ao redor. E, de fato, esse pai, ele acabou sendo um outro pai para o Arnold também. Esse pai desse amigo, né, que era fisiculturista. Porque ele confiava demais que ia dar certo. O que o Arnold estava tentando fazer. É muito legal, né? A relação mente-corpo mesmo, né? É bem escrito nessa frase. Começa com a mente, o corpo. Se você conseguir alinhar os dois, com certeza você vai ter sucesso, não tenha dúvida. Que foi o que ele começou a fazer, né? Uma mente forte, com um objetivo bem traçado, não tem como dar erro, né? Exatamente. E aí na academia tinha uma parede de madeira, ele pegava um giz, aí ele marcava, né, os exercícios dos grupos musculares, aí a cada exercício que ele fazia, ele marcava um risquinho ali com giz, para ele saber que ele tinha feito 20 séries de cada exercício. Ele treinava 3 horas por dia nessa época, tudo fazendo assim. E aí ele se alistou no exército, porque naquela época, para você poder ter o seu passaporte, você precisaria ter servido. Então ele já queria garantir isso. E aí, no meio dessa história toda, ele, na época que estava no exército, ele foi chamado para um campeonato de fisiculturismo em Stuttgart. E aí ele foi, e aí ele ganhou. E aí nunca mais ele voltou, na verdade. Ele começou a reavivar aquele sonho que ele tinha do Mister Universo, que estava meio, né, parado por causa do alistamento, que ele estava lá. E depois que ele ganhou esse campeonato na Alemanha, ele foi chamado para ser instrutor de uma academia que era nos Estados Unidos.
Tudo que ele queria. Tudo que ele queria. E ele fala que é justamente o que ele detestava na infância inteira dele que fez ele se mover para onde ele está hoje, que fez ele sair de lá. Então ele agradece, apesar dos perrengues, apesar dele não ter condição financeira quase que nenhuma, apesar do pai dele ser agressivo, ainda assim ele agradece porque ele teve a motivação para querer fugir daquilo. Então, lógico que a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela ter esse tipo de história, mas ainda assim, se ela for capaz de ressignificar que foi o que ele fez, dá para mudar a história. Ele conseguiu mudar a história dele pensando dessa forma. Acho que além de ressignificar, ele ainda usou mais uma pressuposição da PNL que o estresse pode gerar uma energia que pode ser muito bem aproveitada, né? Ou você pode passar o estresse e se acabar, ou você pode pegar o estresse e gerar uma energia para que você realize um objetivo. Foi o que ele fez, né? Ele não aguentava aquela vida que ele tinha dentro da casa dele, vendo a mãe apanhar, o irmão apanhar, ele apanhar, aquela competição que o pai fazia os dois terem. Ele não aguentava aquilo, ele usou estresse para gerar uma energia que foi aproveitada para ele realizar o objetivo dele, que era ir para os Estados Unidos. Então, como você lida com o estresse, né? Ele pode te derrubar ou ele pode ser uma fonte motivadora para você realizar o que você quer, né? No final das contas, eu não sei o quanto o fato deles terem sido tão competitivos quanto jovens não tem ajudado ele a passar pelos campeonatos sem desistir. Sem desesperar. Sem dúvida. É lógico, depois eu vou falar um pouco da história do irmão, mas depende muito de como você encara o que é competição para você. Para ele, a competição era um negócio bom. Então... ele já tinha o hábito, né? Ele já estava sendo desafiado desde pequeno. Mas enfim, ele foi para os Estados Unidos, ele foi morar em cima de uma academia, tinha um colchão, um shake de proteína e algumas roupas espalhadas. É isso que ele tinha. E ele fala que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, foi morar nesse lugar, só com um colchão e um negócio de proteína. Por quê? O sonho dele, nossa, que maravilha, já pensou poder morar dentro da academia e treinar a hora que eu quiser? E é isso que ele estava pensando. E, de fato, é o que ele fazia. Qualquer horário do dia, era só ele sair do quartinho dele ali e ele já estava na academia. Então, era o sonho da vida dele, era morar naquele quartinho naquela época. E aí, bom, os amigos ajudaram ele a levantar dinheiro para ele participar do Mister Universo de Londres. Ele ganhou em segundo lugar, ele tinha 19 anos, e aí o que ele pensou? Ele não pensou, segundo lugar, que chato. Ele, nossa, se eu já estou no segundo lugar, significa que ano que vem eu vou estar no primeiro. Fato e significado, né? É o fato e significado que você dá. E aí ele conheceu o Veg, que era um dos juízes, ele falou que ia hospedar ele na próxima vez que tivesse, para que ele não precisasse se preocupar com isso. E aí... no final do ano, acabou que ele ganhou a competição que esse cara estava organizando e ele conheceu o Red Park, que era o ídolo dele. E esse Red Park falou que se ele ganhasse outra competição, ele ia levar ele para a África do Sul e ele ia fazer vários anúncios, né, de suplemento, qualquer coisa que seja. Ele ia ganhar dinheiro e ele ia pagar por cada anúncio que ele fizesse. E, de fato, ele ganhou, ele foi para a África do Sul, ele morou com o Red Park, que era, tipo, o ídolo que ele olhava na televisão. Ele nem imaginava. Do cinema, que ele nem imaginava que um dia ele ia conhecer. E não só isso, mas, se não me engano, a esposa do Red, ela era professora de balé. E ela falava assim, o Arnold era muito forte, ele fazia pose muito bem, só que o intermediário entre uma pose e outra, ele não tinha muito bem o jeito. Ele era meio desajeitado. E aí ela ensinou balé para ele. Para ele saber fazer a conexão entre as poses de um jeito que ficasse mais elegante. Então, ele também tinha uma mente muito aberta para aprender as coisas que não tinha nada a ver com musculação. Que no fundo tinha, né? Que no fundo tinha. Então, foi uma família que teve muito carinho com ele, você vê. Aí, depois disso, ele foi chamado para o Mister Universo em Miami. E aí, ele perdeu. Ele não sei em qual lugar que ele ficou.
E ele ficou muito chateado, porque ele achava que ele sabia os critérios, e os critérios dos americanos, eles são muito mais do que o seu tamanho. Eles querem ver... O shape tem muito a ver com definição, que é uma coisa que talvez ele não se preocupasse tanto na época. E aí, o que ele fez? Ele perdeu para um tal de Frank Zane, que foi o cara que ficou em primeiro lugar. Ele telefonou pro cara e falou assim... convidou esse Frank para se mudar para os Estados Unidos, lá para a região onde ele estava, e treinar junto com ele. Porque ele queria saber o que raios aquele cara fez para ganhar a competição que ele não estava fazendo ainda. Modelagem. Esperto ele. Sim. Ele é uma pessoa que tem uma habilidade... a pessoa ganhou de mim, tem alguma coisa que ela sabe que eu não sei. Humildade. E eu achei de muito carinho do cara ter aceitado. O cara largou tudo que ele tava na vida dele em outro lugar para ir treinar com o Arnold, para ensinar um cara que ele sabia que no ano seguinte tinha altas chances de ultrapassar ele. E mesmo assim ele foi. Generosidade. Porque a missão dele talvez fosse essa mesmo. Exatamente, de propósito. Passar para frente o conhecimento dele, independente se essa pessoa ia acabar ganhando dele no futuro. Ele ia encerrar a carreira dele bem, no final das contas, eu não sei quanto tempo mais de carreira ele teve, mas... Não sei se todo mundo faria isso, né? Pegar um concorrente... Acho que a minoria faria isso. A minoria, e ajudar um concorrente. Exatamente. A gente já viu essa história. Pois é. A gente já viu essa história. Mas acho que está muito ligada ao propósito que você tem em ajudar, em ter a generosidade de ensinar o que você aprendeu, para que uma pessoa possa viver melhor, para que mais pessoas possam se beneficiar disso, né? Porque se o Arnold aprendeu, com certeza ele também passou para frente, né? Exatamente. E aí chega mais ou menos ali no final do primeiro episódio, ele conta um pouco da história do irmão também. Ele disse que ele estava numa dessas competições e ele recebeu a notícia de que o irmão tinha morrido num acidente, que ele bateu num poste telefônico, porque ele tinha bebido enfim, ele estava bêbado no volante. E aí ele fala que a mesma infância que fez ele querer superar os obstáculos, a mesma infância que fez ele se motivar a fazer uma vida diferente, foi a mesma infância que destruiu a vida do irmão. O irmão tinha problema com bebida, ele ia morrer num acidente, mas era por conta disso. E aí o Arnold fala, talvez ele fosse muito mais sensível que eu. Ele sempre foi melhor que eu, ele falou, né? Ele sempre foi melhor na escola que eu, ele sempre foi mais bonzinho que eu, ele sempre foi mais sensível que eu, e talvez ele não tenha aguentado o tranco. Eu não sei se eu não acho que é por aí. Acho que depende muito do significado que a pessoa deu. Tem a ver com o significado que a pessoa deu para aquilo, né? A gente não vive o fato. Aliás, o fato foi igual para os dois, né? O pai violento, a mãe dentro de casa. O fato é o mesmo. O significado é eu quero ter uma vida melhor e o outro não. Que vida horrível que eu tenho, deixa eu beber para esquecer. Né? São significados diferentes, só isso. Eu acho que de todos os 3 episódios, essa é a lição que mais me marcou, assim. É o significado que ele dá para as coisas. Sim. Porque é um exemplo real de vários estudos que foram feitos por neurocientistas e psicólogos ao longo de muito tempo, né? Eles fazem estudos com gêmeos idênticos e veem aonde cada um foi parar para tentar entender isso. E, de fato, a gente não vive o fato, a gente vive o significado que a gente deu para ele. É isso que vai determinar qual é a ação que a gente vai tomar. Por mais bizarra que seja a infância, isso não significa que uma infância ruim não tenha consequências, tá? Tem muitas. Mas, enfim, voltando. Aí ele começou a ganhar um monte de coisa, ganhou sei lá quantos primeiros lugares, sei lá quantas coisas diferentes. Era Mister Universo, aí virou Mister Olímpia, porque eles não tinham, como muita gente ganhava Mister Universo, quem que era o bonzão de verdade? Ninguém sabia. Aí criaram o Mister Olímpia, que era todos os Misters Universos competindo entre si para ver quem que era de fato o Mister Universo. Beleza, ganhou também. Ele começou a ficar entediado. Falou, tá, o que eu tenho para fazer mais agora, né? Ele resolveu ser ator, que era uma coisa que ele não tinha conquistado ainda. E ele passou muito perrengue no começo, porque, primeiro, ele nunca tinha feito aula de atuação, ele não falava inglês direito, o nome dele era estranho, que naquela época ninguém sabia pronunciar o que estava escrito.
A primeira tentativa que ele fez, mudaram o nome dele para Arnold Strong, ao invés de Arnold Schwarzenegger na propaganda, porque não dava para ele falar, e colocaram uma pessoa para dublar a boca dele. Deve ter ficado lindo. Por causa do sotaque. E aí chegou um diretor que chamava Bob Rafaelson, Refronson, sei lá como é que fala o nome dele, que ia dirigir um filme sobre fisiculturismo, né? O personagem principal. E aí ele falou, poxa, tem que ser o Arnold, é a melhor pessoa para fazer isso. Aí ele falou, olha, daqui a 2 meses a gente vai fazer a audição, né? Esteja preparado. E aí ele começou a fazer aula de atuação, aula de inglês e o caramba para conseguir sair. E aí no final ele passou. Enquanto não lançava esse filme que ele gravou, ele fez um outro documentário sobre fisiculturismo. Isso mostrou um lado dele, porque até então ele fez a vida dele na imagem de ser o durão, máquina que treina pra caramba e não tem emoções. É assim que ele fez a vida dele no fisiculturismo. Essa imagem. E agora ele precisava quebrar essa imagem. Então ele começou a fazer piada para se aproximar do público e tudo mais. E aí, enfim, saiu o filme, estourou, fez sucesso. Aí ele recebeu muita crítica também. Tinha gente que falava, né? O cavalo do filme tem mais expressão que o Schwarzenegger na câmera. E ele disse que a sorte dele nesse momento foi que ele não precisava de dinheiro, que ele já tinha investido, né, o dinheiro que ele ganhou na carreira dele, então ele não precisava aceitar papel ruim, porque era para isso que ele era chamado, basicamente, para os papéis ruins. Ele negava praticamente todos. Aí, até que um momento ele foi chamado para fazer o Conan o Bárbaro, que é um dos... Dali para frente ele só cresceu, né? Depois do Conan o Bárbaro para frente ele só cresceu. E ele falava, não tem ninguém com o corpo do Arnold para fazer as cenas. E o cara era meio maluco, o diretor chamava Milos. Então, enquanto todo mundo tinha dublê, por exemplo, ele não podia ter. Uhum. Porque não tem como ser dublê do Arnold. Dele, né? Então ele tinha que gravar a cena se estraçalhando no chão. Ele se machucava de verdade, ele tinha sangue de verdade. E querendo ou não, por conta dessas loucuras, ele fazia as expressões faciais. Porque Sim. ele se machucava mesmo. Não era encenação. Ele realmente passou muito perrengue para gravar por conta disso. E aí acabou que o papel do Conan casou muito com a personalidade dele, porque no final das contas estava sendo genuíno aquilo ali. Uhum. E aí depois disso, lá para a década de 80, a indústria do cinema meio que explodiu lá nos Estados Unidos, especificamente para os filmes de ação. Eles tinham saído de uns perrengues econômicos, e aí veio o Reagan, né, com aquele sonho dos Estados Unidos de Make America Great Again, e não sei o quê, e filme de ação bem estereotipado, né, que tinha até o Stallone que fazia mais ou menos parecido, e aí ele explodiu, porque, poxa, filme de ação com o corpo dele, pô, qualquer papel ele pega. E foi mais ou menos isso que aconteceu, ele foi chamado para fazer o Exterminador do Futuro. E aí ele fala bastante sobre a rivalidade dele com o Stallone, porque toda vez que o Stallone lançava um Rambo, ele tinha que pensar no que raio que ele ia fazer agora. Ele era movido a desafio, né? Pra superar o Stallone no último filme que o Stallone lançou. Então ele fala que, mais uma vez, a competição... Ele é uma pessoa muito competitiva. E fez muito bem. E diz o Stallone foi entrevistado na série. Ele falou que, igualmente, assim, era o que movia os dois. Uhum. Ele fala que se não tivesse o Stallone ali, se não tivesse o rival, ele não teria tido tanta motivação por fazer filmes por tanto tempo. Exatamente. Porque era sempre quem usava a faca maior, quem usava o canhão, qual é o maior número de pessoas que uma pessoa pode matar dentro de um filme. É isso que os dois ficavam competindo ali, né? Era um absurdo. Só que enquanto o Schwarzenegger fazia aquele papel de eu sou o durão e nada me abala, o Stallone ele fazia mais um papel de eu sou um herói que na verdade fracassa pra caramba e leva soco pra caramba e no final das contas dá certo. Dá certo. Essa era a diferença dos dois. E aí ele foi crescendo, ele conta, né, do falecimento da mãe, que ele teve um problema de coração, e logo depois que ele teve esse problema, que ele foi operado, a mãe teve o mesmo. E aí telefonaram falando que ela foi visitar o pai dele no cemitério e acabou falecendo ali, no próprio cemitério.
E aí ele falou, puxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque ele percebeu que até então ele ainda estava buscando a aprovação da mãe. E ele não tinha percebido isso. Agora que não tem a minha mãe, para que eu vou fazer as coisas que eu fazia? Não faz sentido nenhum eu continuar. E aí, nessa época, por causa da recuperação da cirurgia dele, ele ficou muito tempo fora também, e as pessoas esperavam que ele tivesse a mesma performance que ele tinha de quando ele era novinho. E não dá. Sim. Nosso corpo envelhece, né? Sim. E aí ele parou para refletir. Naquela época, ele já tinha sido presidente do Conselho de Esportes nos Estados Unidos. A esposa dele era irmã da esposa do Kennedy, alguma coisa assim. Ela era da família do Kennedy. Então ele já tinha muito contato com políticos, e aí ele resolveu que ele ia agora devolver para os Estados Unidos tudo que os Estados Unidos tinham proporcionado para ele. E aí ele resolveu que ia ser político, completamente diferente. Ele era movido a desafio, sem dúvida. Exatamente. E aí, no final das contas, nessa época, tinha um governador lá na Califórnia que o pessoal votou para ele sair, para tirar ele, porque ele tinha causado um rombo gigantesco e a Califórnia estava passando aperto. E aí, meio que de última hora, eles tinham 2 meses ali para fazer uma eleição de uma outra pessoa para cobrir o cargo desse cara que foi deposto. E aí ele enrolou, mas no final foi. Só que ele não sabia nada de políticas públicas, ele não tinha nenhum plano de governo pronto, nada. E aí eles começaram nessa loucura. E aí, tipo, apesar dos diretores de filme que acompanhavam ele, você tá maluco? Ainda assim eles pensavam, poxa, ele tá maluco, mas ele vai ganhar. Ele vai dar um jeito de fazer alguma coisa. E aí, onde eu falo que tá a parte polêmica dessa história, né? Ele, por exemplo, ele sabia usar piada ao favor dele. Então, sei lá, ele estava num debate, ele gastava 50% do tempo dele de preparação em estudar políticas públicas, que não era forte dele, os outros 50% para entender os adversários e para poder fazer piada com eles. E o público gosta disso, né? Sim. Então, deu polêmica, chama atenção. E não necessariamente ele era a pessoa mais preparada ali. Ele deu sorte, não. Ele se esforçou para depois que ele entrou, e de fato ele acabou ganhando, de estudar o que estava acontecendo ali para conseguir fazer um bom governo. Mas não é como se ele tivesse preparado para isso. Mais ou menos na mesma época, o jornal, acho que o The Times, descobriu que ele tinha assediado umas 5 mulheres na época que ele estava fazendo o filme. Que também é uma coisa... E ele negava muito. Não, vocês estão fazendo isso agora só porque eu tô concorrendo. Eles falaram, você entrou em destaque, a gente começou a pesquisar. Sim. Telhado de cristal, né? E aí muita gente reclamou que o jornal jogou essa notícia muito em cima a data da eleição. Eles falaram, tinha 2 meses só. Não foi uma eleição convencional. E aí, no começo, ele negava muito. E cada vez mais histórias apareciam de mulheres que tinham sido assediadas por ele. E no final das contas, tipo, ele começou negando, mas depois ele assumiu. Então, você vê, né? Nem todas as pessoas que a gente coloca como ídolos são ídolos em todos os aspectos. Ele é uma pessoa polêmica que fez coisas muito erradas. Apesar da disciplina dele. Então é importante a gente olhar para essa série e não jogar tudo fora. Tipo, ele é uma pessoa de péssimo caráter. Logo, eu não vou absorver nada do que ele fez. Cara, eu acho que você precisa conhecer muito bem os seus valores para saber o que vale a pena você seguir. E não simplesmente jogar fora esse ensinamento que ele teve. De fato, significado. De você colocar, por exemplo, no quarto as fotos daquilo que você quer conquistar, de você ter disciplina, de você querer devolver, por exemplo, para os Estados Unidos, que nem ele quis, e ele fez um ótimo governo depois, inclusive, devolver tudo aquilo que te proporcionaram. Tudo isso
são aprendizados que você pode tomar para sua vida, que se você tiver essa disciplina que ele tem, com os seus objetivos e com os seus valores, você vai conseguir ter um 2025 sensacional. Então, é a gente saber filtrar muito bem aquilo, né? Exatamente, o que você pode aproveitar aí dos comportamentos que ele teve e poder trazer para a tua vida, né? Empenho, dedicação, gostar de desafios. Às vezes a gente vê, do filme todo, o que me chama muita atenção é assim, o quanto você gosta de desafio. Porque às vezes eu vejo a pessoa, aparece um desafio, a pessoa sai fora. Ou seja, esse sair fora de um desafio é você entrar em zona de conforto. E ele nunca foi conformado. Ele sempre saiu fora da zona de conforto, né? Ele podia ter ficado só como fisiculturista, ele podia ter também sossegado como ator, mas ele sempre buscou sair da zona de conforto, fazer coisas que ele não fazia. Se você pegar todas as pessoas de sucesso, todas, sem exceção, elas aprendem algo que elas não sabem fazer. O tempo inteiro elas se desafiam a aprender algo que elas não sabem fazer. E no filme ele mostra isso de uma forma brilhante, né? Ele tem defeitos? Tem, todo mundo tem. Quem não, levanta a mão aí e fala que não tem. Então, a gente tende sempre a pegar o lado negativo de uma pessoa, os defeitos, e a gente realçar. Mas a gente pode pegar o lado positivo dele e falar assim, poxa, o que eu posso aprender com essa história de sucesso? Né? A gente está pegando do Arnold, mas qualquer história de sucesso, como que a pessoa fez para chegar lá? Qual foi o caminho que ela trilhou? O que ela pensou? Como foi a vida dela? Como que ela chegou a ter esse resultado, sendo que o irmão teve um resultado completamente inverso? Mas o que ele pensou nessa forma? Quais foram os comportamentos dele? A hora que a gente faz isso, a gente começa também a trazer estratégias para a gente. Maravilhoso, acho que vale a pena assistir a série, já que a gente está aqui na época do Natal, né, e a gente tem um pouquinho mais de tempo, da gente poder perceber comportamentos. Eu acho que é isso, Carol. Se você tiver interesse e quer saber mais sobre esse assunto, a gente gravou um episódio que se chama Modelagem na PNL. E vale muito a pena, porque foi o que ele fez. Ele aprendeu a se cercar das pessoas certas. Ele pegou a oportunidade de morar com o Red Park, que era o ídolo dele. Ele vivia só observando tudo que aquele cara fazia. Aí quando o cara ganhou, né? Ele chamou o cara para treinar com ele, porque ele queria saber o que o cara estava fazendo que ele não estava. Desde o comecinho ali, quando ele repetia o mesmo treino do outro. Então, exatamente. Tudo isso é uma questão de modelagem muito forte. Ele já tinha isso na mente desde quando ele era muito, muito novo. No final das contas, ele foi muito criticado no governo no começo por tentar apressar demais as coisas e acabar tomando decisões não muito... ecológicas. Que nem todo mundo concordava. Aí depois ele percebeu, ele caiu na real, que não adiantava ele querer bater de frente com as pessoas, que ele não ia conseguir passar nenhum projeto dele assim. Então ele meio que já estava de saco cheio do partido dele. Ele chamou uma outra moça com visões completamente diferentes da dele, né, do outro partido, mas que também estava já cansada do partido dela. Os dois se juntaram e os dois começaram juntos a fazer uma união dos partidos. E ele disse que isso foi uma bela de uma propaganda para ele ganhar. Não foi intencional, mas foi uma bela de uma propaganda para ele ganhar pela segunda vez, porque o público gosta de ver ele movendo os dois partidos para conquistar aquilo que vai ser melhor para a Califórnia e não aquilo que vai ser melhor para ele ou para ela, que era chefe ali do governo dele. E aí assim ele conseguiu passar muitos projetos e de fato reverter as coisas. Inclusive o programa ambiental que eles fizeram foi um dos melhores. O Obama acabou adotando para os Estados Unidos inteiro. E aí no final das contas é isso. Ele teve um baita de um sucesso na carreira e pessoalmente não tão bom assim. Ele acabou se separando da esposa porque a esposa descobriu que ele tinha tido um filho com a moça que trabalhava na casa deles e ele escondeu durante... O menino já tinha 14 anos quando descobriram isso. Então, ele escondeu durante 14 anos essa história. Então, é uma pessoa, assim, excepcional para você modelar a sua carreira, modela nele. A sua vida pessoal... vida pessoal, eu sugiro fortemente que você não faça isso. É isso aí. Por isso que eu falei que é bem polêmico. Mas se você aplicar a parte boa, eu tenho certeza que você vai ter resultados excepcionais no ano que vem.
É isso aí. Fica então a sugestão aí pra vocês assistirem a série completa. Eu dei uma bela de uma resumida, apesar de ter ficado gigante esse episódio. Então, se você quiser assistir a série completa, tem no Netflix. Manda aqui pra gente, se você assistiu, se teve algum insight que você tirou que a gente não trouxe pra cá, pra gente conseguir discutir nos comentários. Manda aqui também se você quer que a gente faça episódio sobre algum outro filme. Até porque o Arnold foi sugestão de uma pessoa, foi sugestão do Pedro, aliás, um abraço, Pedro. Ele que sugeriu da gente fazer, então se você tiver algum outro filme ou série que você acha legal, manda aqui pra gente também, que a gente fica super feliz em poder aprender com filme, que é uma delícia. Lembra também de já curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que curte esporte, fisiculturismo ou quem curte cinema e série mesmo, para você poder assistir junto com a pessoa. Se você está nos escutando pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. A gente fica muito feliz com esse apoio de vocês. Lembra também de seguir o Inex Oficial no Instagram, por lá a gente passa conteúdos diários de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, que são importantes para você criar o seu ambiente, da mesma forma que o Arnold se cercou dos fisiculturistas que ele admirava, para você criar o seu ambiente com pessoas que também seguem a página e assim você ter mais motivação para você chegar mais longe. Se você quiser me encontrar no Instagram, eu tô como a Carol Meirelles, com 2 L's. Eu vou deixar aqui embaixo nossos Instagrams também. Manda um oi, fala que você veio do podcast. Eu vou ficar super feliz em saber que você tá curtindo. A gente conversa por lá também. Viviane? Eu deixo o meu Instagram, @Viviane Lauren, deixando o convite aí para que vocês entrem nesse caminho de evolução, né? Deixo o convite para que vocês venham fazer o treinamento de desenvolvimento e liderança, que vai te dar uma boa, profundo conhecimento sobre você mesmo, para que você possa realizar os seus objetivos, assim como o Arnold conquistou os deles, e para que você venha para o Practitioner, para que você entenda o seu propósito, sua missão, seus valores, suas capacidades, seus comportamentos e o ambiente que você está. Porque, afinal de contas, o Arnold conseguiu tudo isso começando pelo ambiente. Mudando o ambiente, mudando comportamentos, mudando crenças, e assim ele realizou sucesso profissional, tá bom? Até o próximo, a gente se vê aí, tá bom? Até mais, pessoal.